Boa noite a todos, bem-vindos para mais um dia de estudo. Espero que todos estejam bem e preparados para um capítulo bem tenebroso e sofrido. Esse foi bem difícil. E antes de iniciar esse capítulo, a gente vai fechar os olhos e mentalizar uma luz muito branca, muito brilhante, e que essa luz se espalhe dentro desse salão e se projete por todo o espaço, alcançando os nossos amigos que precisam de luz, de amor, de compaixão e de muita fé e confiança no Pai. E agora a gente vai ouvir o Pai Nosso cantado. Hoje é o capítulo 8, Treva e Sofrimento. E a gente vai acompanhar o caminho de volta da equipe socorrista. Nesse caminho, eles vão ter oportunidade de resgatar ou tentar, resgatar aquelas entidades sofredoras do caminho, que quando eles estavam indo, André ficou conduído, queria que alguma coisa tivesse sido feita. Então, nesse caminho de volta, eles vão ter oportunidade de parar para tentar
ajudá-los. E assim que eles saem daquela zona onde eles auxiliaram o padre Domênico, que era uma zona mais amena, eles saem de lá, o ambiente já começa a mudar, ficar denso novamente, ficar pesado, e a caminhada difícil. E André descreve um ambiente de desolação, chegando próximo aonde estavam essas entidades, né? Era um fosso tenebroso, com uma atmosfera opressiva, onde os espíritos em sofrimentos são atormentados por entidades cruéis. Então, reforçando as palavras da Zenóbia, ela fala que esses espíritos não estavam à revelia. Muitas entidades sempre acompanhando, sempre prestando auxílio e tentando resgatá-los. Mas vocês vão ver ao longo do capítulo que não é uma tarefa fácil. E ela lembra que o carvão, para se converter em diamante, passa por processos de altíssimas agressões. Então ela faz essa comparação, que não é de uma hora para outra que a gente consegue transformar uma pessoa, uma pedra bruta num diamante, né? Nós mesmos, com as nossas dificuldades, passando por provações difíceis, somos difíceis de mudança, né? De mudar de atitude, mudar de pensamento. Então, ela fala que é necessário ter paciência e respeito pelos desígnios divinos. Ela pede para alguns colaboradores acenderem focos luminosos. E isso fez com que o André e o grupo tivessem uma visão, enxergasse melhor, né, a situação, tivesse uma visão mais clara do quadro à sua frente. E eles viram um monstruoso quadro vivo. É um quadro que retrata o sofrimento de espíritos que se encontram em estados de perturbações e angústias, vítimas das próprias ações que eles passaram e da ação de obsessores. Então, a Zenóbia orienta, nesse momento, o padre Hipólito a fazer um apelo direcionado à necessidade de transformação. E o padre pega o livreto dele, né, bíblico, e lê bem devagar a parábola do homem rico, que se vestia de púrpura, era egoísta e ignorava o mendigo Lázaro, que era coberto de feridas. Lázaro batia em sua porta pedindo comida, e o homem rico lhe jogava migalhas quando queria, né? Lázaro morreu e foi levado pelos anjos à presença de Abraão. A presença de Abraão, assim tá bom? Num ambiente bom e harmonioso. O homem rico também morreu e levado a um lugar sombrio. Após a leitura da parábola, estava tudo em silêncio. O padre pede para eles lembrarem de tudo que receberam enquanto estavam na terra, enquanto eram vivos. E quando ia iniciar os comentários sobre a parábola, começou a escutar gritos, impropérios, vozes ameaçadoras e sarcásticas.
Os espíritos agressivos os mandavam embora. Eles diziam que tudo que ele estava falando era mentira, que eles não precisavam de nada daquilo, que eles eram felizes onde eles estavam, que eles não precisavam de auxílio e que eles que fossem para o inferno, porque ali era o céu deles. E, nesse momento, eles jogam bolas de substâncias negras, atacando o grupo. E a Zenóbia rapidamente pede para estenderem uma rede de defesa, envolvendo todo o grupo. E essa rede, ela tinha um poder assim magnético, que as bolas chegavam e ficavam paradas. O magnetismo brecava a explosão das bolas na rede. Então, o trabalho... Boa noite. Esse fenômeno de materialização, né? Então, a espiritualidade tenebrosa, manipuladora, segura essa energia e machuca aqueles que têm a consciência pesada, consegue deixá-los prisioneiros. A equipe de Zenóbia tem uma proteção, não só por ela. Naquele momento onde ela aciona pela liderança, espíritos muito sutis é que protegem. São eles, pela lei da harmonia, que interferem naquele momento. Então, eles não precisam se fazer presentes fisicamente, mas eles interferem. Então, é essa força além que narra aqui o livro, né? Então, toda vez que até nós, pequenas pessoas, formos fazer algum bem, trabalhar numa situação hostil, sempre receberemos energias sutis para vencer. Mas vejam, toda vez que André Luiz começa a se revoltar com o pensamento, começa a ficar ali indignado, ele começa a se distanciar do grupo. Aí é chamado. Esse é o nosso problema. A gente tem bom propósito, a gente quer certas coisas, mas a gente vai entrando às vezes num estado de indignação que a gente também bloqueia a ajuda salutar. Então a equipe percebe que o trabalho é árduo, mas está pronta para auxiliar esses espíritos sofredores, oferecendo as palavras do Padre, o amparo, o consolo e a orientação. Aos poucos, os xingamentos vão cessando, vão desaparecendo. E o Padre esclarece que a equipe socorrista não é especial, ela não é agraciada por favores indevidos. Eles eram também batalhadores que lutam, choram, sofrem. A diferença é que eles escolheram o caminho luminoso, que reconhecem Deus como Pai de todo o poder, justiça e misericórdia. Então, o Padre continua dizendo que eles também sentem saudades do antigo lar terreno, mas são felizes em compreender o valor dos débitos e estão a caminho do futuro redentor. A espiritualidade usa uma expressão muito interessante, né? Existem injustiças, mas não injustiçados. É difícil para nós. É muito mais fácil na lei da memória, que vai ser o nosso tema também de estudo logo mais na desobsessão, é muito mais fácil a gente lembrar do que nos machucaram. É muito mais rápido quando ferem a gente. Mas como demoramos para perceber quando foi a gente que mentiu, iludiu, enganou, trapaceou, e essa lei corretiva volta para a nossa vida tentando corrigir. Então, esse é um problema. Esses irmãos que estão aqui, chamados irmãos trevosos, não são sofredores, porque sofredores somos todos nós. Todos nós sofremos alguma coisa, né? Só que estamos encarnados. Então, são trevosos. Então, o que são esses irmãos trevosos? São espíritos extremamente revoltosos, muito inteligentes, com um grande poder de persuasão e convencimento naquele que sente culpa. Não é poder de convencimento de qualquer um, hein?
Ele só consegue minar as resistências daquele que realmente vibra a culpa. Então, não adianta a gente mentir. Não adianta a gente fazer uma pose, né, social aceita. A nossa vibração nos denuncia. E essa vibração é que faz com que a gente sinta a atração imediata para as regiões de sofrimento do umbral. Está gravando, o pessoal não escuta que está em casa. No caso, aí são os irmãos trevosos que, na verdade, acabam atormentando aqueles que estão em sofrimento naquela região? Aí na parábola do mal rico, né? Ou de Lázaro. De fato, daquele onde estão, Abraão falando para ele, para o rico, né, no inferno. De fato, daqueles que estão aí não poderão transpor para cá, e nem dos que estão aqui poderão transpor onde vocês estão. Olha que interessante. Esses espíritos trevosos são essa barreira. Eles fazem esse impedimento de que aqueles espíritos que começam a ter o clarão da consciência, cansados de sofrer, recebam a ajuda. Tem que romper. Nesse momento eu sempre associo, sempre lembro, vocês me desculpem, os primeiros cristãos nas arenas. Será que eles tinham que sofrer mesmo? Devorados pelas feras, pelos leões, né, no Coliseu, né, enquanto a turba, as pessoas aplaudiam, gritavam, faziam uma festa porque eles iam ser devorados. Será que eles tinham que estar ali? Então é o rito de passagem. Na mitologia falo do barqueiro de Hades. Para entrar no submundo após a morte tem que pagar o preço. Então não é só se arrepender. É isso que tem que ficar claro. Porque às vezes quando a dor está muito grande, a gente se arrepende naquele momento. A questão é manter o arrependimento através da mudança de conduta. Isso que é difícil. Porque às vezes a gente se dá conta do efeito na nossa vida, mas aí alivia a carga, a vida continua girando e a gente cai no mesmo erro. Quantos de nós nos arrependemos já de forma muito contundente, mas quando passa algum tempo, a gente está meio desprevenido, a gente deixa cair de novo. Então é essa questão que ele está nos alertando aqui. Tá? Que esses espíritos fazem a justiça às avessas. A justiça da punição, a justiça da prisão, da escravidão, que é uma justiça que vai desaparecer da Terra. Então, voltando a falar o padre, né, especificamente da parábola, ele pergunta: qual de nós não terá sido na crosta do mundo aquele rico vestido de púrpura e linho finíssimo do ensinamento do mestre? Quantos de nós exibíamos a roupa vistosa e brilhante do eu egoístico, melhor que o outro, se achando melhor que o outro e esquecendo dos irmãos de caminhada da vida que têm menos? Então, ele pede para serem razoáveis e que reconheçam que o inferno que vivem é construção mental elaborada por eles mesmos e não culpa de Deus. Então, depois de algum tempo de fala, né, o padre Hipólito falou mais um pouco, e ele dá um tempo, ele fica em silêncio por uns longos minutos. E nesse momento de pausa, o André observa que longas filas de sofredores corriam de todos os cantos lá daquele ponto trevoso. Era uma vasta procissão de duendes silenciosos e tristes, necessitados de todos os tipos, aleijões, feridos. As misérias eram expostas a todos, apertando o coração de quem via. Muitas dessas pessoas que estão ali cativas dessa zona de sofrimento, não quer dizer que tiveram mortes trágicas por doenças ou por pestes. Às vezes tiveram mortes comuns. Só que ao chegarem no mundo espiritual, como acontece hoje, e como o próprio padre Hipólito fala,
católicos, protestantes, espíritas, né? Uma até esteve com Bezerra de Menezes. A Bia depois volta, repete. A questão de mostrar para a gente que a gente está ali adoecendo o perispírito depois. Quando saímos do nosso corpo, alguns de nós estão com o perispírito tão corrompido que ele começa a apresentar essas chagas. O corpo em si não. O corpo era uma blindagem. Mas quando saímos pelo laço da morte e a vibração e a decepção com a gente mesmo, vendo a realidade, a gente começa com a ação da energia que está em nosso entorno, com a energia que exalamos, a apodrecer o nosso corpo perispiritual. Por isso começam a aparecer as chagas. As pessoas começam, mas essas chagas vão aparecer de acordo com o comportamento que tivemos. Né? Veja que ele não está falando aqui, o Lázaro, essa parábola, ele não fala só do pobre. Ele não fala do mendigo da rua apenas. Ele fala da pobreza moral. Às vezes a gente fica falando, puxa, então eu vou pegar uma cesta básica e vou distribuir. Ótimo, faça. Mas ele está falando daquela falta de paciência. Você veja que ali mesmo André Luiz foi palco de caridade. Ele estava mudando o pensamento dele, e se não tivesse a amorosidade presente ali de Zenobe e tudo mais, então ele também precisava receber o alento, porque ele já estava se contaminando pela indignação, querendo resolver as coisas na força. Isso é uma pobreza emocional. Então, quantos de nós somos pobres emocionalmente, nesse sentido espiritual? Quantos de nós somos Lázaros? Mas não porque está faltando o alimento, porque está difícil pagar a conta de luz. Não é essa pobreza, hein, gente? Essa é muito transitória, hein? Terminou a reencarnação, acabou. Estamos falando da pobreza existencial, daquela do nosso egoísmo, dos apelos, da fantasia. E essa pobreza não adianta desencarnar, que ela vai junto, hein? Esse é o nosso RG, né? Nosso CPF. Que medo, né? Então, muitos estavam ajoelhados, aguardando a salvação. E André se pergunta mais uma vez, por que eles não corriam, esses trevosos, infelizes, sofredores, não corriam ao encontro dos socorristas? E aí ele entende que a multidão compacta, né, que estava toda grudada ali, tinha um abismo que separava, que não dava para eles alcançarem aonde eles estavam. Então, a multidão estava toda aglomerada em um local, tinha um abismo enorme, fundo, e era impossível passar por ele. Mais adiante, num local que o lugar daria para passar, tinha uma legião de espíritos cruéis impedindo a passagem deles. Por que nós estamos estudando desde o primeiro livro? Veja o desenvolvimento, a preparação que André Luiz teve para poder fazer esse trabalho. Primeiro ele teve que lidar com a vibração dele, ele teve que aprender a volitar, né? Lembra disso? Então, nós, muitas vezes, despreparados, vivemos a nossa vida só aqui no dia a dia, preocupados com as coisas daqui, sem cuidar da alma. Quando chegamos de lá, a gente chega sem nenhum conhecimento. Além da falta de afeto, da falta do sentimento maior, dessa pobreza emocional, a gente leva a pobreza do conhecimento do que é a vida diferente lá. Né? Então esse abismo que aparece só é intransponível porque esses espíritos estão vivendo como se estivessem na matéria. Estão vivendo com os mesmos desejos, os mesmos apelos, como se estivesse aqui. Então a densidade do perispírito deles é praticamente igual ao corpo físico. Agora, se a gente entendesse e trabalhasse um pouco a nossa sensibilidade, por exemplo, quando a gente fosse dormir, quanto que a espiritualidade fala que esse momento é sagrado, ao invés de levar tanta abobrinha para a cama,
e discutir com o seu parceiro, com a sua parceira, e levar problema e ficar pensando e remoendo, assistir filmes que excitam o nosso imaginário, levam a gente uma tensão energética ruim, tóxica, que a gente acha que está relaxando, e vai dormir. Para onde a gente vai pela frequência vibratória? Para onde a gente vai ser levado, né, atraído após o nosso sono? Então, nós podemos treinar também o nosso desencarne toda vez que a gente vai dormir. Eu sei que parece meio mórbido o que eu estou dizendo, mas não é. Se dormir, como diz o Allan Kardec e tantos outros, Gabriel Delany, Leon Denis, tantos outros, né? Dormir é uma espécie de morte, que nós temos momentaneamente a liberdade espiritual, enquanto o nosso corpo físico se recupera drenando energias densas do dia, o nosso espírito vai ter experiências conforme sua capacidade. Você imagina se a gente lembrasse disso e se propusesse, né, depois de uma higienização física, a gente fizesse a higiene mental e pedisse o socorro amigo para que nos levasse durante o sono às colônias de refazimento, a um grupo de estudos, a um tratamento, que a gente aprendesse enquanto está aqui, também nessa ida e volta para o corpo. Isso seria maravilhoso. Isso já nos pouparia muita angústia no momento do nosso desencarne. Então, como a pausa do padre se alongou um pouco mais, as palavras pesadas voltaram a ser ouvidas. Então, aconteceu uma explosão de grosserias. Eles diziam que não precisavam se redimir de nada, pois eles não deviam nada para ninguém. Que eles queriam, né, continuar odiando, e acusavam aos deuses de insensíveis e aos socorristas de criaturas repugnantes. Muitos dos espíritos atormentados... Desculpem. Quando a gente está numa conversa e a gente começa a falar mal dessa pessoa, e fala, e fala, e fala, e fala, vocês lembram que a gente hoje já aprendeu que a gente não está falando dela, a gente está falando da gente? Não é assim? A gente está falando algo que está na nossa sombra que a gente não percebe em nós. É a mesma coisa. Esses espíritos trevosos, falando tantos impropérios, estão falando deles mesmos. Então, quantas vezes a gente está sendo acusado de algo, a gente está se sentindo injustiçado e a gente entra nessa energia ruim? É para a gente aprender a também se defender. Se aquilo não te cabe, por que você acolhe? Então, se vem uma jogada dessa, mantenha a sua calma. A pessoa está falando dela, não está falando de você. Ela está falando daquilo que ela carrega na alma. E é um jeito da gente também aprender a ter defesas morais e defesas energéticas mais elevadas, né? E isso é um exercício também muito importante, porque esses espíritos trevosos são altamente hipnóticos, eles hipnotizam, eles capturam tudo aquilo que a gente não percebe que tem. E pela força da sugestão, como já falamos, eles acionam os nossos níveis de culpa, mesmo que eu não a perceba. E a partir do momento que eu vou também me fortalecendo em quem eu sou, naquilo que é a minha proposta de vida, o que eu estou tentando melhorar, eu não sou mais tão sugestionável, nem pelos espíritos durante a reencarnação, na obsessão, e nem depois, né, nas armadilhas da vida maior. Muitos dos espíritos atormentados resistem ao auxílio, presos aos seus sentimentos de ódio, vingança e revolta. O padre Hipólito responde com forte emoção que o conhecimento da divindade e o roteiro celeste serão encontrados dentro de nós mesmos. As entidades enfurecidas e perversas não se convenceram de suas palavras, e alguns gritavam para que o padre parasse de falar.
E André observa que alguns sofredores tinham pavor dos xingamentos dos cruéis, né? Dos mais cruéis, dos trevosos. E muitos deles queriam sair daquele local, mas eles precisavam de ajuda. Ele observou também que não existia nenhuma criança ali. Apenas adultos, jovens e velhos, de todos os aspectos. Quer falar? Foi ela que perguntou, né? Mas por que não tinha crianças? As crianças não pecam, não erram? O espírito da criança não é um espírito tão antigo quanto o nosso? Não está reencarnando tanto tempo? Claro. Mas o que acontece? Quando nós desencarnamos ainda na fase infantil, ainda estamos sob a proteção do retardamento da nossa capacidade. Não estamos com o nosso livre-arbítrio livre, então não vibramos na maldade de um adulto. Nós sendo um espírito ainda retardatário e tudo mais, nós estamos protegidos pela fase da infância. Então, normalmente, a criança, quando desencarna, há menos casos especialíssimos de crianças que já rompem o aparelho psíquico com as psicopatias, tá bem? Que são espíritos muito duros. Normalmente, elas desencarnam e vão para os educandários na espiritualidade. Áreas das colônias espirituais específicas para cuidar de crianças, nas diversas fases. Desde o recém-nascido, daquele que desencarnou no ventre da mãe, no recém-nascido, e todas as fases têm as suas devidas propriedades e cuidados pela espiritualidade. Tudo tem exceção. E dava para notar que algumas expressões estavam mudando conforme o padre falava. Alguns choravam, as palavras fizeram bem, então despertaram emoções e as pessoas estavam completamente envolvidas com as palavras do padre. Contudo, né, no meio dessas boas palavras, continuavam os xingos, impropérios, que cruzavam entre uma palavra do padre e a palavra desses trevosos. Trevosos? Então, observando essa situação, André tem impulso de organizar de se organizarem para invadirem lá o abismo, recolherem os espíritos que estavam lá sofrendo, pedindo o resgate, né? Então, ele mais uma vez, ele deixa se envolver pela paixão, né, pelos impulsos que ele tinha quando era encarnado. E, mais uma vez, a indignação, né, toma conta dele. E o Jerônimo percebe o jeito que ele estava, né, o estado da alma dele, e se aproxima e pede para ele tirar aquela vibração de cólera injusta que ele estava carregando. Que não era com a irritação que ele seria capaz de auxiliar naquele momento. Então, Jerônimo lembra que eles estão ali como irmãos mais velhos no conhecimento divino, tentando socorrer aos mais jovens, e pede calma e paciência. Diz que receber insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante ao Eterno Pai. Então, para que ele não levasse em conta
aqueles insultos, aqueles impropérios. É incrível como com o passar do tempo, as palavras deixam de ser só palavras. Quantas vezes já podemos ter lido um livro como esse? Quantas vezes já caiu na nossa mão informações importantes? E muitas vezes a gente separa como se fosse, eles e nós. Eles, os trevosos, nós. Esse é o nosso problema. A espiritualidade nos dá um banho de educação, nos dá uma lição de que eles não fazem diferença. Né? Não são os sujos, não são os isso, não são os aquilo, são pessoas e a gente ainda tem muita dificuldade. Muita dificuldade. A espiritualidade hoje nos informou que estaríamos recebendo no trabalho, durante o trabalho também como um tratamento de apoio, porque os nossos irmãos desencarnados que estão muito apegados às paixões precisam, muitas vezes, do nosso ectoplasma como se fosse um remédio. E que estaríamos recebendo aqui muitos irmãos com tentativa de suicídio e mais, aquele que estimula o suicídio. Vocês vejam a gravidade? Não é só aquele que intenta, aquele que perdeu a alegria de viver, aquele que está no seu desespero máximo, achando, acreditando que suas forças estão ruindo, mas aquele que estimula. Entende que esse trabalho que estamos fazendo agora, que às vezes a gente fica com moleza, com uma sonolência, né, com uma sensação de ausência, é uma preparação para o trabalho? Então, conforme a gente vai se apropriando daquilo que está sendo dito, a gente vai sentindo, a gente vai preparando esse ambiente para o trabalho acontecer. Olha que legal. Então, a gente já está tendo oportunidades simples aqui, pessoas como nós, simples, não somos iluminados, somos pessoas comuns, né, de ajudar algo que pode ser muito diferente na vida de alguém. Então, foca naquilo que nós estamos fazendo, concentra, resiste a maus pensamentos que levam a gente lá para fora, ideias que não fazem parte do nosso trabalho, e vamos contribuir com essa energia. A gente, prestando atenção, se dedicando a entender o que está acontecendo, nós melhoramos o nosso material mental e doamos um ectoplasma de melhor qualidade. Depois desse puxão de orelhas, André reajustou seu campo emocional e fez uma prece a Jesus, rogando forças para tirar aquele homem velho que gritava dentro dele. E essa compreensão fez com que ele refletisse que aqueles necessitados precisavam de amparo e compaixão. Era verdade que doía ver aqueles sofredores oprimidos por aqueles espíritos cruéis, trevosos. E uma pobre velhinha, desassombrada na fé, ergueu os braços esqueléticos e suplicou que os retirassem daquele purgatório, que eles estavam sendo torturados pelo fogo do remorso e pelos demônios que os cercavam. Pedia piedade e salvação. E bastou um pedir para que outros se manifestassem, virasse vários pedidos, uma gritaria, um alvoroço. Surgiam adeptos de variados credos religiosos, conhecidos na crosta, e os espíritas não faltavam nesse triste contexto. Determinada senhora, de porte respeitável, mas cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, pediu chorosa que eles a auxiliassem. Disse ter conhecido o Dr. Bezerra de Menezes na Terra e que aceitou o espiritismo. No entanto, sua crença não chegou a ser fé renovadora. Ela se dedicava à consolação, mas fugia da responsabilidade. A morte atirou-a para lá, onde tem sofrido bastante as consequências do seu relaxo espiritual.
e pede que a socorram por Jesus. Então o Padre Hipólito, ele faz um convite de renúncia aos impulsos egoísticos. Olha que bonito, convite de renúncia aos impulsos egoísticos. Deixa eu só terminar a parábola. No finalzinho da parábola do mal rico diz assim: o rico lhe disse para Abraão: eu vos suplico que o mandeis à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes dê de testemunho, para que eles também não venham para esse lugar de tormentos. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas o rico respondeu: meu pai, se algum dos mortos for encontrá-los, farão penitência. Abraão lhe respondeu: se eles não ouvem nem Moisés, nem aos profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha que interessante. E a gente tem um livro na nossa mão, falando do mundo astral psicografado. Quantos de nós lemos, temos o contato com a informação e pouco ou quase nada muda os nossos desejos? Quando o impulso vem na ideia, quando o impulso toca nosso corpo, nós precisamos realmente trabalhar se devemos ou não. Isso é o trabalho mais árduo que existe. Vem aquela vontade, vem aquele desejo, e é ali que eu tenho que me segurar. Ali que eu tenho que começar a fazer essa doutrinação. E a gente vai cair muitas vezes, mas lá pela frente vai chegar uma hora que a gente vai cair menos. Vai chegar uma hora que vai ser tanto esforço, tanto empenho para vencer uma má resolução, que a gente vai conseguir colocar isso aqui. Que a gente escute Moisés, o Antigo Testamento. Que a gente escute Jesus, o Novo Testamento. Que a gente escute os profetas, que são os espíritos. Né? São esses espíritos comunicadores. Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e tantos outros. Né? Quantos espíritos estão à nossa volta? Nosso anjo protetor, o espírito que foi designado para acompanhar a nossa reencarnação. E quantas vezes a gente não os escuta? Não é bronca não, é um lembrete. Viu, Bi? Então, os pedidos de ajuda foram crescendo. E os tenebrosos, ou não, os trevosos, empunhando chicotes, açoitavam indiscriminadamente os infelizes. Muitos corriam, fugindo do açoite, e outros suportavam os golpes heroicamente, se mantendo ajoelhados e implorando ajuda, ansiosos. E as provocações continuavam, desafiando a equipe. As gargalhadas eram tão escarnecedoras que o sentimento de repulsa humana aflorou em André novamente, que estava quase em desequilíbrio, quando a irmã Zenóbia recomenda que se conservassem calmos para o trabalho eficiente. Lembrando que ninguém estava ali sem razão. Pergunta a eles o que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro para ir brigar com a multidão. Lembra que estão ali em tarefa consoladora, educativa, e frisa que o serviço de punição dos culpados virá mais do alto. E Zenóbia, sem perder mais tempo entre combinações com os auxiliares, começam a desenrolar extenso material socorrista. Enquanto isso acontecia, alguns infelizes se empolgaram e tentaram vencer os obstáculos, ansiosos para se reunirem a eles do outro lado. Mas os verdugos, os trevosos, os golpeavam cruelmente, empenhando-se em tentar jogá-los para o fundo do abismo. E faixas luminosas foram lançadas para o outro lado com o propósito
de retirarem o maior número possível de sofredores. Essa ordem foi dada por Zenóbia, que foi dada por Zenóbia, enfureceu ainda mais aqueles gênios diabólicos que aumentaram a violência. Então, as entidades perversas impediam os prisioneiros de atravessarem com requintes de maldade. Persistiam na luta. Os socorristas, eles persistiram por mais algum tempo, os socorristas, quando entenderam que não ia dar certo. Então, a irmã Zenóbia, com grande serenidade, determina que recolham os materiais e acena para trazerem para ela um amplificador de voz. E ela fala pausadamente na direção do abismo que, mesmo diante das dificuldades, a equipe de socorro mantém a perseverança e a fé, confiando na misericórdia divina e na importância do trabalho de auxílio. E os avisa para que se alegrem e aguardem confiantes a manifestação que beneficiará a todos do fogo consumidor nesta região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhe as bênçãos de luz, que amanhã mesmo, que no dia seguinte, será demonstrado o supremo poder. Aí ela ressalta que faz mais de 5 anos que a casa transitória de Fabiano persevera nas zonas da treva e sofrimento dessa região, que muitas almas perdidas tiveram oportunidade do recomeço e muitos aceitaram o remédio da restauração. Outros, que desprezaram o auxílio, fornecem obstáculos de toda a sorte. Entretanto, ela os lembra que o pouso de Fabiano estará à disposição até as primeiras horas da manhã seguinte. Os mais perversos se olharam com receio e interrogação. E ela continua dizendo que eles não lutavam corpo a corpo com a ignorância infeliz, pois o mestre confiou que levassem deveres de amor, não de discussão, que eles são designados para ministrar o bem, e lamenta que irmãos horrivelmente desventurados ofereçam resistência para o auxílio. Que o asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade dentro das próximas horas, mas pede atenção porque será inútil procurarem por socorro sem modificação substancial para o bem. Só entra quem estiver realmente preparado para a renovação interior. Ela pede que suportem os verdugos cruéis por mais algumas horas e orem por energias interiores. Pede que orem por seus inimigos para que o poder renovador se manifeste e eles se arrependam e se convertam. A oração é apresentada como um instrumento poderoso de auxílio e consolo, tanto para os espíritos sofredores, quanto para os obreiros que estão assistindo. E André reflete que também guardava no vaso do coração os vestígios das vicissitudes humanas. Também ele sofrera muito e havia feito sofrer. Lembranças vigorosas da existência carnal jaziam vivas nele. De alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditou sobre a grandeza do sublime sacrifício e pensou nos cruéis perseguidores do vale escuro. Perguntou ao Senhor, na intimidade do coração frágil e oprimido,
Por quem deveria chorar intensamente? Vejam que na natureza, vira e mexe, ela entra em ação. Vira e mexe, a gente tem uma tempestade, um terremoto, produção de tsunamis. Nós tivemos ondas de calor muito fortes ultimamente. Nós temos ondas de frio. Então, vira e mexe, a natureza age. Isso também é uma tentativa de compensar as energias grosseiras do ser humano, mesmo causando dor, aparentemente causando destruição. Então, no plano espiritual, nas zonas mais sofridas, que a gente, lendo, a gente não consegue dimensionar, a gente vai saber 3%, 5% do que realmente é aquilo. Tempos em tempos, para que haja uma purificação, existe esse fenômeno, o fogo purificador. As regiões duras, onde a vibração está muito nociva, vem passando como se fosse roda-moinhos de fogo, dizimando essas formas de pensamento, essa vibração árida, trazendo renovação no ambiente. Embora seja extremamente forte, impactante, assusta, os espíritos que não conseguem abrigos nas colônias espirituais ou nos postos de socorro, sofrem muito. Mas é uma depuração para eles também. Então não é uma punição. É um banho. Lembra dos nossos irmãos andarilhos? Quando alguma instituição os convidam para tomar um banho, o que eles fazem? Se revoltam, não aceitam. Agora potencializa isso. Então o fogo purificador é uma técnica, se a gente pode chamar assim, da espiritualidade maior para compensar a energia, para quando está saindo do controle. É bom a gente lembrar disso. A espiritualidade amiga sempre vai manter o controle. Sempre. Veja que nós temos um mecanismo muito ruim, que é o pessimismo. Tudo vai ser ruim. Esse governo vai colocar todo mundo em falência, né? A educação nunca vai melhorar o ser humano. A gente tem um péssimo hábito de olhar o lado ruim das coisas. Nós temos que entender que tudo obedece à lei divina. A gente não pode esquecer isso, gente. Não é o que eu enxergo, é o que existe. O mundo não gira no meu umbigo. O mundo não é aquilo que eu percebo, ele é muito mais. Então que a gente não deixe instaurar no nosso espírito essa revolta, esse medo que consome, esse lado pessimista das coisas, que a gente construa um olhar mais bonito sobre as coisas, né? Então esse fogo purificador está vindo. Então na nossa história vai acontecer. Só que eles estão preparando. Não é porque a gente está aflito batendo na porta. A gente usa muito aqui na Seara uma frase que não adianta se livrar dos pecados e manter a mente pecadora. Não adianta eu ir na igreja e falar, padre, pequei. Não adianta eu falar, puxa, olha, me arrependi do que eu fiz e semana que vem eu faço de novo. Não adianta então a gente lidar só com o medo da punição. O medo da punição a gente já conhece. Agora nós temos que fazer uma transformação. Por isso que se fala tanto em batismo. As igrejas que promovem batismos, a mudança da nossa vida, você teve um choque, uma separação, uma perda. Isso é um batismo. Porque faz você mudar um nível da sua vida. Faz você enfrentar algo que às vezes você estava achando que não estava pronto. Ou que você não gostaria de ter vivido. Então, veja a Zenóbia. Naquele momento, ela pega como se fosse um amplificador de voz e acontece um fenômeno. A voz dela fica poderosa. Os opressores se calam. Ali, ela está tendo um processo mediúnico. Essa é também uma das questões interessantes, que é a mediunidade dos espíritos. Nós não trabalhamos em camadas de densidades, de campos, de níveis. Então, naquele momento, ela tem um nível. E espíritos muito sutis, muito superiores, irradiam uma força que potencializa os campos do pensamento, da fala, do magnetismo pessoal. Isso é uma mediunidade dos espíritos. Muito interessante, não é? Quer dizer o que isso? Nunca vai faltar recurso para aquele que quer fazer o bem.
Nunca. Então, que a gente possa terminar o nosso estudo hoje no otimismo, não na culpa, não no pessimismo, que a gente entenda que consolando, esclarecendo, mantendo paciência, não tomando decisão pela raiva, não se corrige algo kármico, algo divino, algo da vida pela violência. Se a gente conseguir pelo menos entender e lutar para transformar esse homem bélico que tem dentro da gente, né? Esse passado que quer luta, que quer briga, a gente já vai ter dado um grande passo. Então vamos encerrando por hoje. Vamos sentando confortavelmente na cadeira, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, agradecendo a espiritualidade amiga que preparou essa seara que nos acolhe, que nos recebe, que nos ensina, que nos medica. E que a nossa prece final de hoje chegue aos aflitos, aos encarcerados, nos próprios erros, aos perdidos nas ilusões. Que as nossas vibrações cheguem como um abraço, acalmando as angústias e as aflições da alma. Que essas almas tenham certeza da benevolência divina, de que nunca estarão sozinhas e que o Pai está sempre conosco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o nosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Jesus abençoe a todos. Quem vai ficar para a desobsessão, continua sentado. Quem não puder ficar, boa noite, bom retorno. E o silêncio para que os trabalhos continuem. Muito obrigada.